Bom dia a todos. Bernardo vai contar depois um pouquinho desse, por que esse tema, né, B? Acho que deve É, ser parte aí da sua é, apresentação. O título que ele escolhido, né, ele deu O Brincar e Sua Imensidão. Bernardo Monteiro de Castro, ele é psicólogo clínico, membro do Grupo Mineiro de Winnicott, GMW, pós-doutorados, no plural, Psicologia do Desenvolvimento Humano e Resiliência e em Literatura e Subjetividade pela Universidade de Cincinnati. Outras coisitas mais, mas é o que ele me enviou. tá certo, tá ótimo. Obrigada, B. A palavra é sua. Querida, obrigado. É uma alegria muito, muito, muito grande estar aqui com vocês. Antes que eu compartilhe, eu quero contar mais ou menos como a Lu falou. O que que aconteceu para eu estar aqui hoje, né? É, a gente estava lá no Rio, almoçando, eu, Lu e Flávia, e aí, infelizmente, nesses eventos, a gente acaba falando mais sobre o evento em si do que devia, em vez de ficar falando mal dos outros, né? E a gente estava almoçando lá e estava conversando sobre algumas questões dos temas do evento e tudo. E eu falando com o Lu, o quanto que eu tenho me interessado sobre o tema do brincar, particularmente pela amplitude do conceito, ou de uma possível amplitude do conceito, em função das limitações da tradução. E como que essa limitação da tradução pode nos induzir a algum erro ou a um estreitamento da tanto da compreensão da questão teórica do próprio Winnicott, quanto inclusive a questão da aplicação disso. Porque ó, o João chegou, faz tempo que eu não vejo o João. Bem-vindo, João querido, tudo bom? E, e o quanto que essa condição de brincar ela pode ser estendida na nossa compreensão. O termo em inglês play, ele tem uma grande, grande variedade de possíveis traduções e, muito provavelmente, elas seriam evocadas quando alguém lidasse com esse termo no original, né? Em português, a, a tradução principal e funcional, que seria brincar, ela é quase que suficiente. Mas eu acho que valeria a pena a gente estar com um momento como este, que nos permitisse explorar mais o quanto esse brincar pode alcançar, daí essas imensidões do brincar. E por causa disso, a gente, eu e Lu conversando, eu e Lu e Flávia conversando, aí a Lu propôs que eu pudesse apresentar sobre esse assunto. Me apressei, então, tanto em função do tempo que a gente tem hoje, quanto em função do tempo que eu tive para poder preparar essa apresentação, eu diria que haverá muito mais conteúdo para ser explorado por mim, por todos vocês, e mas que possivelmente a gente vai ter hoje uma oportunidade de uma abordagem já com alguma consistência para que, a partir disso, em nossos demais encontros, sejam eles pelas conversas no nosso grupo, seja em outros encontros, tanto do próprio grupo de Winnicott ou em outras oportunidades, para que a gente possa trabalhar com isso. Mas o principal, como sempre, é a gente poder lidar com a chance de um encontro ser um encontro de diálogo, que costuma ser no nosso caso. E a partir de então, depois que eu terminar a minha apresentação, eu acho que eu convido vocês para apresentarem as opiniões, as divergências, assim como as coisas forem do gosto de vocês, obviamente. Mas eu convido também para que, ao longo da minha apresentação, vocês se sintam à vontade para poder me interromper e ir tecendo já observações, críticas, ou propondo que algo que não esteja claro possa vir a se tornar um pouco mais esclarecido.
Há pessoas aqui também que têm até formação em psicodrama, por exemplo, né? E, e eu vou, de antemão, citar o livro do Winnicott, o Psicodrama Analítico, oh, perdão, do Anzier, gato falho, bom, né? Do Anzier, que é o Psicodrama Analítico, em que ele usa muito, muito da teoria do Winnicott e categoriza o psicodrama também como uma técnica que está no espaço potencial e é também uma técnica por meio da qual se vive o brincar. Olha, eu tenho que falar da minha alegria de ver o João Amaral chegando aqui, que é um amigo, assim, quem o conhece o ama, né? E quem não o João. conhece perde a chance de ter um amor na vida, Não, que isso, que um isso. amor maravilhoso. Viu, João? Bem-vindo, João. Passou Obrigado, por, obrigado. passou por Bom uma perda dia. que atingiu a todos nós recentemente, e eu quero deixar claro aqui a minha solidariedade, o meu pesar, mas também o meu carinho, o meu amor pelo João e, e, e a minha percepção do quanto essa perda foi significativa por tudo que a gente acompanhava, a gente tinha a honra de acompanhar junto a ele. E saber que ele está presente aqui hoje conosco é especialmente significativo para mim. E outros amigos e amigas, eu não estou vendo todo mundo aqui, vocês me desculpem, mas, por exemplo, a Sandra Tavares, que é uma amiga queridíssima, né? E tantas outras pessoas que eu não vou poder nomear, vocês me perdoem. O Fernando, acabou de chegar o Fernando Dias aqui também, que é um irmão nosso. Então, assim, eu estou numa alegria muito grande, é inesperado ter tanta gente aqui hoje e tanta gente que, que é muito, muito querida, de caminhos diversos chegando aqui. Ah, eu vou compartilhar a tela a partir de agora, então, e vocês, como eu falei, por favor, fiquem à vontade para interromper, fazer comentários, o instante em que vocês quiserem, tá? Vamos ver onde que eu estou aqui com as minhas telas. Ah, aqui, tá. Então, vamos nós ao trabalho de O Brincar e Suas Imensidões, conforme a Lu me apresentou. Ah, e eu já fiz uma pequena observação sobre o alcance que eu quero demonstrar, mas não necessariamente atingir, né? Primeiro, então, o motivo de tudo isso que eu estava falando com a Lu e com a Flávia. O conceito em questão, para mim, o que me traz a este momento, é a forma traduzida de uma palavra em inglês que o Winnicott chama de play. E aí eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Eu digo um pouquinho porque eu não trouxe tudo. Eu peguei um Webster até modesto para poder usar como referência do alcance desse termo, né? E sinalizei algumas coisas aqui. Então, primeiro, é um verbo intransitivo, segundo, é um verbo transitivo. Aqui em cima eu assinalo a sua condição do verbo intransitivo, né? Que é a primeira entrada de play nos dicionários em inglês, curiosamente, não é o brincar, é mover-se levemente, rapidamente ou erraticamente. Então, o exemplo do Webster aqui é como que a luz do sol play nas ondas, né? É, ou como que, metaforicamente, um sorriso play nos lábios. Então, veja como que a primeira entrada de play, ela já é um movimento suave, é um movimento errático, ela é uma coisa sensível e uma coisa sem controle, né? Esse, para mim, é o ponto fundamental do conceito. A segunda entrada, perdão, segunda entrada não. O segundo significado, que é uma entrada só no caso aí de play, né? O segundo significado é divertir-se, que é o mais próximo de brincar em português e que
provavelmente é a ideia fundamental do conceito winnicottiano. Mas se vocês observarem aqui essa setinha do lado direito da tela, o quarto sentido que tem é fazer amor prazerosamente, o que também é algo significativo, porque não é um sentido tão remoto, né? Ou seja, é o quarto sentido que se atribui aqui. Aqui embaixo vai falar sobre o verbo transitivo propriamente dito, né? Que está mais ligado em participar de uma brincadeira ou de um jogo, mas adiante a gente vai ver que é agir, né? Provocar um movimento, pôr em ação. E isso é uma coisa muito dinâmica, ou seja, o alcance do brincar ele está também em uma condição ativa, em que o sujeito interage ativamente, participantemente nisso daí. Agora, aqui embaixo, nessa segunda seta aqui embaixo à esquerda, eles passa da condição de verbo para a condição de substantivo. Então, play, brincar, tanto é verbo quanto é substantivo. No português, isso é absolutamente comum. Ou seja, quando se utiliza um verbo no infinitivo com um artigo antes, ele se torna um substantivo, né? O brincar, o amar, o dizer, e assim por diante. Atribuindo-se um pronome, perdão, um artigo, na maioria das vezes um artigo definido, o verbo automaticamente adquire uma condição de substantivo, não é? E aí, nesse caso, então, há definições diversas aí sobre substantivo. A primeira delas é também ação, movimento. Então, isso para mim é importante porque eu vou trabalhar com esse conceito de brincar como a vida. E possivelmente, para mim, é um eros nesse sentido, nessa condição. É movimento. Aqui, no caso, novamente, a primeira definição do substantivo está associada por exemplo, veja só, ação, movimento ou atividade, especialmente quando livre. Então, também é interessante a gente observar o conceito de liberdade, de leveza, de movimento, né? Porque no segundo item, também aqui na segunda definição, está freedom of escape, quer dizer, também ligado com a liberdade. Que é a questão do Aí, sem controle, né? Que você tinha citado em cima, né? perfeito, querida, que é dessa liberdade, dessa espontaneidade, né? Assim, quando o Moreno trabalha com o conceito de espontaneidade e o Winnicott também trabalha bem com o conceito de espontaneidade, o Anzier, ele se aproveita disso no livro lá do Psicodrama Analítico, por exemplo, para mostrar a pertinência de se pensar o recurso do psicodrama como algo pertinente à aplicação dos fundamentos winnicottianos. Tá? Deixa eu puxar um pouco aqui, a janela está batendo um sol em cima de mim aqui. Tá. Então, e aí vai, e para mostrar também a dimensão, o alcance que isso é possível, eu peguei algumas expressões que são pertinentes e não raras da língua inglesa, mas eu não fui adiante, não, porque tem mais, e aí vai ficar desnecessário, né? Mas só para ilustrar. Então, há diversas formas de se usar o termo play, que, inclusive, expressões idiomáticas como play down, play out, play fair e assim por diante, que são evocáveis
Isso na linguística a gente chama de campo semântico. Então, o início do nosso trabalho hoje, ele é explorar o campo semântico do play, porque eu vou, por meio disso, explorar o campo semântico clínico, digamos assim, né? Até onde eu sugiro que se possa, até onde não, mas o quão amplo eu sugiro que seja a aplicação do conceito de play, mas partindo fundamentalmente da ideia em que, inevitavelmente, tanto é verbo quanto é substantivo. Não sei se isso seria um paradigma winnicottiano, um paradoxo, perdão, winnicottiano, mas o Winnicott utiliza exaustivamente, talvez, o play tanto quanto substantivo quanto como verbo. Mas sempre dentro dessa proximidade semântica, exceto, obviamente, em uma questão mais coloquial, em que o play ele é apenas um verbo que não caracteriza necessariamente o conceito. Ele é usado como assim, pode-se brincar com isso ou julgar com aquilo, o que quer que seja. Mas a gente tem, por exemplo, no próprio inglês, o uso de play como desempenhar um papel na peça de teatro, ou tocar um instrumento, né? Ou até mesmo lidar com gestos. Né? Às vezes, um manuseio é play. E isso nos mostra, mais uma vez, o quanto a gente tem para aproveitar a esse respeito, para não se perder em algumas ideias que talvez na tradução para o português, em função de alguma limitação do conceito no nosso idioma, a gente corre o risco de se conter na apropriação desse conceito psicanalítico e, consequentemente, na utilização, na funcionalidade desse conceito psicanalítico. Então, o que pode ser o ato de brincar? Então, quando eu coloco o ato de brincar, estou colocando um substantivo e um verbo ao mesmo tempo. Aliás, brincar é um ato, brincar é uma experiência, brincar é uma expressão, porque o conceito em inglês nos permitiria essas hipóteses. Deixa eu baixar aqui uma outra tela que está. No caso de Winnicott, nós podemos iniciar pensando que se trata de uma interação com o ambiente, porque o Winnicott é um teórico do ambiente. Só acabar com o meu café aqui. Está esfriando. Então, é muito provável que o brincar seja uma experiência que se vive na interação com o ambiente. Uma resposta à realidade interna ou externa, de modo que o verdadeiro self se organize ou se expresse. É uma outra ideia que eu compreendo, né, nas proposições de Winnicott, em que o brincar está ligado seja nessa organização, seja nessa expressão do verdadeiro self de um indivíduo. Portanto, brincar é ou seria, pelo menos, um ato, uma experiência e uma expressão. Então, eu vou trazer isso para a nossa ideia do brincar em português. Tá? Ou seja, é uma ação, é um modo de viver uma experiência e é também um modo de se expressar. Isso quer dizer que está ligado a um comportamento, que está ligado a uma interação imediata e está ligado também a uma manifestação da subjetividade. E a ideia comum sobre o fenômeno de brincar na teoria de Winnicott propõe que isso ocorra por meio do espaço transicional. A capacidade para brincar seria uma competência psíquica, por meio da qual, talvez uma competência psíquica, por meio da qual o mundo interno e o mundo externo se ligam. Parece que para o Winnicott, as explorações que o bebê faz no corpo da mãe ainda não são
consideradas um brincar, de acordo com esse conceito aí, que é um conceito que a gente vê, por exemplo, em Jane Abraham. Ela vai falar assim, é por meio do espaço transicional que a criança passa a brincar. Essa tradução é minha, tá? Do original de inglês aí, então se houver erros, a culpa é minha. É por meio do espaço transicional que a criança passa a brincar. Trata-se de explorar a realidade com o sentido de que esta é verdadeira e criada, ao mesmo tempo. Tal como o mundo interno tem seus limites, mas pode se organizar para criar infinitamente no mundo externo, sem que este seja aniquilado. Tá? Então, vejam, a ideia da Jane Abraham é falar sobre esse espaço transicional em que a criança brinca e ela não se remete ao que eu coloquei na tela anterior, né? As explorações que o bebê faz no corpo da mãe. Teoricamente, o brincar já é uma coisa um pouco mais teoricamente, não. De acordo com esse ponto de vista, o brincar já é uma coisa mais tardia. Então, o brincar e a criatividade seriam o binômio da ética do espaço potencial. O que é viver o espaço potencial? É brincar e ser criativo. Tá. Mas, em 1951, no livro da Pediatria e Psicanálise, em um capítulo específico, também a tradução é minha, e aí vocês confiram lá depois, por favor, tá? O Winnicott vai falar assim: o primeiro brincar no seio é de grande valor, no sentido em que isso capacita o bebê para encontrar a mãe, veja que bonito, para encontrar a mãe e comunicar-se com ela, aí esse ela aí é meu frisado, tá? Não está em maiúscula no original, não. Capacita o bebê para encontrar a mãe e comunicar-se com ela de modo que ela seja preparada para agir de modo correto. Sem a chance de brincar, o bebê e a mãe permanecerão estranhos um para o outro. Eu gosto muito dessa ideia. E, para mim, vai ser uma referência fundamental, inclusive na ideia da prática e do manejo, né, do manejo teórico do nosso trabalho clínico. Manejo teórico não existe, né? Ou do fundamento teórico para o manejo no nosso trabalho clínico. Então, veja, para o Winnicott, existe um primeiro brincar no seio, e esse brincar, ele organiza a díade. Ele organiza o bebê, porque o capacita para encontrar a mãe. Então, a experiência de brincar, ela é uma experiência de encontrar algo ou alguém. Nós vamos usar algo no sentido neutro e amplo. Como é uma experiência de comunicação com um objeto, se a gente ponderar que o brincar vai ocorrer no espaço transicional, existe uma comunicação com o objeto, ainda que esse objeto aparentemente seja inanimado, porque a gente sabe que o objeto transicional não é inanimado. Né? E, além disso, prepara o outro. Ou seja, prepara o ambiente, uma vez que a gente vai ver que, para o bebê, o ambiente é a mãe. Né? Então, prepara o ambiente para que o ambiente possa agir de modo correto. E eu volto a frisar, isso daí é uma ética clínica. A gente ter essa referência do brincar, a gente vai ter a referência de que a experiência clínica, que eu vou retomar algumas vezes no nosso trabalho aqui, que a experiência clínica é uma experiência em que o cliente nos prepara. Ou deveria ser, né?
Ô, Lu, precisamente você foi muito mais aguda do que eu, mas é isso, deveria ser, né? Se a gente tivesse a sensibilidade ética, eu acho que sim. Então, sem a chance de brincar, eu diria, o cliente e o terapeuta permanecerão estranhos um para o outro. Continuando essa mesma citação. O Winnicott vai dizer, como as mãos são importantes para isso. E ele não pôs uma exclamação, mas eu leio como uma exclamação. Como as mãos são importantes para isso. Né? Porque está falando do bebê brincando com o seio da mãe. E olha o que ele vai dizer. Com 12 semanas, o bebê irá, algumas vezes, alimentar sua mãe quando estiver no seu seio, pondo seus dedos em sua boca. Luke está trabalhando com observação de bebês, né? E outras pessoas que já trabalharam com isso, e as mães em geral. Aliás, a Lu, vovó, muito recente, né? Pode estar experimentando também esse tipo de observação com a Lia, com a netinha. Isso também é um brincar. Essa alimentação, talvez aí já exista um início de uma gratidão, de uma manifestação de gratidão do bebê na relação com a mãe. E como que algumas vezes os nossos clientes vão nos alimentar quando a gente estiver dando holding para eles. E a, a, a extensão ou a continuidade desse holding implica a nossa competência de saber e receber essa retribuição, essa gratidão, essa alimentação que o cliente nos dá. Recentemente, um cliente que estava passando por uma situação assim, de uma angústia, daquelas assim que condói a gente, mas profundamente, pelo menos a mim, e ele estava com uma situação razoavelmente urgente para ser elaborada, em que ele tinha que tomar uma decisão, e depois que ele se deparou com essa situação, ele voltou e, e propôs, e me agradeceu muito. Ele é também da área da saúde, e ele falou, eu não sei se você, como é que você entende esse meu agradecimento, mas eu quero profundamente te agradecer por isso. E, e eu falei, olha, eu entendo e recebo o seu agradecimento principalmente porque isso demonstra como você conseguiu ficar bem para lidar com essa situação e, e como você percebeu a possibilidade de lidar com isso do seu jeito. Então, eu fico feliz de receber seu agradecimento, mas não porque você está agradecendo a mim, mas porque você está expressando uma experiência da sua vida que você alcançou e que você demonstra o quanto que ela tem valor para você e você está me, me inserindo dentro dessa sua experiência. Mais ou menos isso que eu falei, não exatamente desse jeito, mas a ideia foi essa. Ou seja, para mim, o agradecimento do cliente não é uma questão de envaidecimento, nem uma questão de um sucesso que eu tive. Para mim, o agradecimento do cliente é uma expressão de organização de si mesmo e de trazer para a análise a informação de que essa organização foi alcançada, de um verdadeiro self. Pelo fato de ele poder ter se manifestado dessa maneira, espontaneamente, na solução do conflito gravíssimo que ele estava vivendo. Você quer falar, Sérgio? Você está aproximado da tela? Tá. Bom, então, o que eu quero dizer é que eu acho que a gente também é alimentado algumas vezes pelo cliente no nosso trabalho clínico e, principalmente, isso faz parte de uma referência do Winnicott sobre o brincar. Não é? Então,
o brincar já está presente, já estaria presente, ou já está, né? Eu acho que dentro dessa citação, isso é praticamente, não sei se incontestável eu posso dizer, mas para mim isso é conclusivo. Já nos primeiros manuseios, nos primeiros toques do bebê na mãe, ele já está experimentando esse recurso psíquico que é o brincar. Então, um portanto temporário, né, ou seja, é uma conclusão intermediária aqui, o fenômeno de brincar está presente na criança muito precocemente. E o que me parece ainda mais importante, já está moldando o mundo externo e criando a realidade. A mãe é instruída pelo bebê e está posta em um lugar de exploração. E devemos nos atentar também para a frase muito famosa do Winnicott, né? É uma alegria estar escondido, mas um desastre não ser encontrado. Nós vamos voltar a isso, mas eu tenho para mim que isso é possível de se inserir na ideia do brincar, porque estar escondido é uma experiência de brincar. Mas é uma brincadeira que vai buscar moldar o outro e ou o ambiente, de modo que seja encontrado, para que ela possa ser, para que essa brincadeira, para que esse brincar possa ser efetivado. E aí eu vou retomar, vou pegar aqui já no brincar e a realidade, né? O Winnicott vai falar do brincar não como um recurso terapêutico. O brincar, do modo de entender para o Winnicott, ele é tanto uma condição psíquica fundamental, quanto uma condição inerente à terapia. Ela não é, o brincar não é um recurso. Tá? O brincar é uma inerência dinâmica do processo terapêutico. Não se trata, então o Winnicott fala assim, não se trata de uma crítica a Melanie Klein, ou a outros que descrevem o uso da brincadeira por uma criança na psicanálise infantil. Fazemos um simples comentário sobre a possibilidade, a tradução, não, essa tradução não é minha. Fazemos um simples comentário sobre a possibilidade de que, na teoria total da personalidade, o psicanalista tenha estado mais ocupado com a utilização do conteúdo da brincadeira do que em olhar a criança que brinca e escrever sobre o brincar como uma coisa em si. Então, veja, o Winnicott vai chamar a importância do brincar como uma coisa em si, e não como um recurso. Inclusive porque ele vai inserir a condição do brincar na terapia na terapia de um modo geral, e isso inclusive no caso do adulto, né? Então eu perguntaria, o trabalho clínico ele é um espaço potencial, uma vez que seria nesse espaço potencial que o brincar se manifesta ou ah, existe como uma condição psíquica inerente ao ser humano? Ainda no Brincar é a Realidade, o Winnicott vai falar assim: poucas palavras se tornam necessárias para abranger o assunto. A psicoterapia se efetua na sobreposição de duas áreas do brincar, a do paciente e a do terapeuta. Então, veja, aí o Winnicott vai explicitamente denominar o brincar como algo inerente ao processo terapêutico. Então, a psicoterapia se efetua na sobreposição de duas áreas do brincar, a do paciente e a do terapeuta. A psicoterapia trata de duas pessoas que brincam juntas. Então, aí eu acho que está potencialmente o principal conflito da terminologia, do conceito de brincar, da tradução do inglês para o português. Porque
a tendência, quando a gente... O nosso campo semântico do termo brincar, ele é a brincadeira, o jogo, o folguedo. Ele é uma questão lúdica em que a, o fenômeno externo ele é o foco da questão. Mas no caso do meu entender, pelo menos, né, e também me valendo daquelas definições que eu trouxe do Webster ali de um dos Websters, né, não vou ficar dando detalhe, não, mas sobre o conceito de brincar, aqui está a ideia de se mover lentamente, aqui está a ideia do uso da liberdade, além do fato de atuar em alguma coisa interagindo, ou agir, né? Porque atuar é um conceito que na psicanálise vai ter outro sentido, mas de agir em relação a alguma coisa com a experiência prazerosa. Tá? Mas também na ideia do Winnicott que eu citei ali nas primeiras interações do bebê com a mãe. Nessa exploração, nesse ensinamento de como deve ser conhecido, na possibilidade de que um crie o outro, que um conheça o outro, e nesse alimentar do outro. Então, retomando aqui, a psicoterapia trata de duas pessoas que brincam juntas. Então, esse brincar, ele tem essa amplitude conceitual. Ele não é uma brincadeira no conceito cotidiano que a gente tem do brincar no português. Tá? Em consequência, onde o brincar não é possível, eu entendo essa expressão de liberdade, essa manifestação ou essa busca de organização do verdadeiro self. O trabalho efetuado pelo terapeuta é dirigido, então, no sentido de trazer o paciente de um estado em que não é capaz de brincar para o estado em que o é. Então, novamente, a ética clínica do trabalho, né, do espaço clínico, do trabalho clínico como espaço potencial, ela remete a gente poder trazer o cliente, ele chama paciente, né? A gente poder trazer o cliente para essa experiência de brincar dentro desse conceito mais amplo que eu estou propondo. Não que todos nós aqui estejamos sempre restritos a ideia básica da brincadeira ou do brincar como um termo corriqueiro do português. Eu sei que não. Mas eu quero chamar a atenção para essa amplitude de toda forma. E eu vou retomar isso um pouco adiante também. Então, o brincar é uma sublimação, que também é uma coisa que não é rara que as pessoas sugiram ou proponham ou contestem, né? Questionem. Novamente, o Winnicott vai dizer assim: há algo que deseja afastar do caminho. Nos trabalhos e estudos psicanalíticos, o tema do brincar já foi intimamente e em demasia vinculado à masturbação e às variadas experiências sensuais. Mas o brincar precisa ser estudado como um tema em si mesmo. Novamente, o tema em si mesmo. Tá? Que desde o começo eu estou frisando, o brincar como tema em si mesmo. Suplementar ao conceito de sublimação do instinto. No caso instinto aqui, a gente usa mais atualmente mais o termo pulsão do que instinto, né? Mas implicaria também um instinto biológico propriamente dito. O que é suplementar? A gente tem a ideia do que é complementar, ou seja, algo que finaliza, né? Ou seja, faz com que algo esteja completo. Se está completo, está finalizado. O suplementar é aquilo que acrescenta, que vai além. Então, o brincar, ele vai além do conceito de sublimação para o Winnicott. E aí eu vou me remeter a um texto do André Green, em que
ele vai fazer um estudo sobre o conceito de brincar do Winnicott e vai fazer uma crítica que tem sua pertinência na visão do André Green, né? Vamos dizer assim. Mas que, dentro da imensidão do brincar, eu acho que isso precisa ser mencionado, principalmente porque é o André Green, né? Mas, além disso, eu gostaria de ponderar a respeito do que ele fala. Ele vai dizer, um texto elegantíssimo, com uma quantidade de citações de organizações de, de possibilidades críticas sobre essa vastidão teórica que ele tem e que permite a ele também essa riqueza crítica. Ele vai comentar criticamente o modo como o Winnicott restringiria, ou, na opinião dele, restringe o conceito de brincar. Porque, segundo o André Green, não abrange, para ele, mas para mim não abrangeria, fenômenos tais como algumas práticas antigas de play, que seria play futebol, tá? Porque ele cita, por exemplo, como que alguns vencedores de batalhas pegavam a cabeça, degolavam a vítima, né, ou as vítimas, e pegavam as cabeças dessas pessoas para jogar futebol. Ou, por exemplo, ele fala sobre play, roleta russa. Ele se remete aos plays, aos jogos romanos antigos, né, em que os gladiadores e os escravos ou as pessoas que eram jogadas à arena eram trucidados, mortos, assassinados, devorados e assim por diante. E chega a falar sobre as reações violentíssimas das pessoas que têm um fanatismo pelo esporte. E aí ele vai dizer, então, peraí, o brincar tem o Winnicott não alcança esse outro lado. Mas o verdadeiro brincar deveria alcançar. Eu particularmente discordo, né? Eu aceito a ideia do Green como uma possível extensão da ideia de Winnicott, então se ele estiver propondo uma extensão, ok, mas ele propõe que o brincar implica atos maus e atos perversos. Eu, Bernardo, acho que o conceito de brincar, tal como o Winnicott propõe, é conscientemente alheio a isso tudo. O Winnicott não conceitua o brincar como algo dessa forma. Inclusive, como eu falei antes, né, como eu citei antes, aliás, no caso do Winnicott, não é algo próprio da sublimação do instinto. Seja no caso ali, a pulsão de morte ou o que for. Então, para mim, o brincar ele se volta para a organização e para a expressão do verdadeiro self. Então, ele é uma compulsão? Ele é uma elaboração ou ele é uma perlaboração? Então, quando eu resgato a ideia do Winnicott de algo suplementar, ou seja, algo que não é complementar, algo que, em vez de finalizar, vai além, eu pego também, do meu modo de entender, a ideia do conceito de perlaboração freudiana, que é o Durcharbeiten. Né? Arbeiten, trabalhar, durch, através de, né? Que é o through do inglês, e o Durcharbeiten, que é a perlaboração. Ou seja, ir além de uma elaboração. Tá? Então, o Bettelheim ele tem uma ideia muito interessante sobre o modo como a criança lida com os contos de fadas que ela escuta, naquele livro que em português tem uma tradução péssima para o título, né, que em português se chama Psicanálise dos Contos de Fadas. No inglês é o encantamento dos contos de fadas, o que é muito interessante, porque ele usa também o campo semântico de encantar como algo próprio da
do ethos do conto de fadas, e no desdobramento desse conceito de enchantment que o Bettelheim usa, ele vai mostrar como que isso acontece com a criança também, com esse encantamento da criança. Então, o conto de fadas geralmente fala de um encantamento, mas ele também vai provocar o encantamento. Isso é muito bonito, mas o tradutor ou o editor nos privaram dessa sutileza do título que o Bettelheim pôs na obra dele, né? Então, o Bettelheim observa que a criança pede para ouvir a mesma história várias vezes seguidas. Quem já teve filho ou já lidou com criança e contou uma história, deve ter percebido que a criança conta aquela história, conta aquela história, conta aquela história, e vai pedindo aquela história várias e várias vezes, né? Para o Bettelheim, isso acontece até que essa criança elabore o conteúdo de conflito subjetivo que se encontra também na sua forma de interpretar a história. O que ele quer dizer com isso? A criança vai ouvir o conto de fadas. Se esse conto de fadas tiver um convite para a organização de um conflito subjetivo dessa criança, a criança vai pedir para que se conte esse conto de fadas várias e várias vezes, até que ela se sinta organizada por meio de escutar algo que teria acontecido em um tempo impossível, com pessoas impossíveis, mas teria acontecido. É o impossível que é possível. Então, quando a criança elabora, ela para de pedir que conte esse conto de fadas novamente. Isso é compulsão? Isso é repetição? Ou isso é um processo, né? Como diz o Freud, né? Repetir, né? No caso aqui não é um recordar necessariamente, mas é uma perlaboração, é uma repetição que leva à perlaboração. Então ela não é compulsiva, ela não é mórbida, ela é um brincar. Então, isso é um fenômeno que se encontra no espaço potencial. Além disso, pode-se propor que a narrativa é reconhecida, então, pela criança como uma das formas de brincar. Por que isso? Porque eu vou retomar essa ideia de narrativa, porque eu compreendo também a fala do nosso cliente como uma narrativa que às vezes vai se repetindo, de modo que o cliente vai nos ensinando algumas coisas, para que a gente possa lidar com esse brincar nesse conceito mais amplo que que eu estou propondo, pelo menos nessa minha apresentação. Então, o brincar se constrói e revela sentidos. Veja, o brincar, se o brincar do bebê com a mãe, no começo, ele constrói a mãe e constrói o bebê e ensina a mãe e ensina o bebê, esse ensinar é revelar sentidos. A construção de sentido dá prazer. E esse ponto é um ponto ao qual eu quero desdobrar. Porque, em princípio, o Freud vai dizer que o prazer é a diminuição do desprazer. A gente tem uma sobrecarga psíquica, e quando que leva à angústia, e a diminuição da angústia seria vivida como um prazer. Mas, se o Winnicott propõe algo suplementar, o que eu quero dizer é que, na organização da angústia elevada, na organização da angústia elevada que se alcança uma condição psíquica em que as realizações tornam-se potencialmente viáveis. O que isso quer dizer? Às vezes, a diminuição da angústia ela se dá porque a criança chora, ou porque ela grita, ou briga com alguém, ou bate em alguém, ou quebra alguma coisa. Mas, em outros momentos, a diminuição da angústia se dá porque algo pode ser vivido. Seja um holding, seja um handling, seja uma observação do ambiente como algo, fundamentalmente como um espaço potencial.
E esse ambiente, como espaço potencial, ele é um espaço onde se pode criar, obviamente, né? Do modo de pelo menos, isso é fundamental na proposta de Winnicott. E, para mim, criar é brincar. Então, vai ser vivido aqui. Então, eu vou ler aqui, mas é mais ou menos o que eu estou querendo dizer. É na organização da angústia elevada que se alcança uma condição psíquica em que as realizações tornam-se potencialmente viáveis. Só então se pode construir uma experiência de construção de sentido. Novamente, o brincar, para mim, é uma experiência de construção de sentido. Tá? Desde essa primeira proposta do Winnicott da interação do bebê com a mãe, em que sentidos são construídos. A criança vai mostrar para a mãe como que ela vai conhecer essa própria criança. Ou seja, a criança vai se fazer como um sentido, vai fazer com que a mãe dê sentido a ela, a essa própria criança. Só então se pode construir uma experiência de construção de sentido. A realização é uma construção de sentido. É uma experiência do brincar. Então, o brincar ele é uma realização. O brincar é uma construção de sentido. E a possibilidade de que eu, vivendo uma angústia, eu não vá para um choro, para uma destruição, para uma impaciência, mas eu vá para a exploração do espaço potencial e, por meio disso, eu construo alguma coisa, eu construo algum sentido, é a possibilidade de que eu lide com o princípio da realidade. Muito bem. Durante durante os primeiros meses, talvez anos da criança, da vida da criança, o princípio da realidade é algo, se não inexistente, muito tênue. E é o ambiente quem vai ser capaz de interagir com o princípio da realidade para o bebê e para a criança, de modo que, em vez de uma diminuição da angústia por meio de uma simples catarse, a diminuição da angústia seja experimentada como uma construção de sentido. E isso, para mim, se aplica também à condição clínica. Então, como eu falei com vocês, para mim, a experiência clínica ela implica a percepção ou a consideração de uma narrativa do self. Né? Se assim for, a narrativa do cliente, estão pegando essas questões da narrativa, mesmo do próprio Bettelheim, a narrativa do cliente teria igualmente seu aspecto de brincar, uma vez que o espaço analítico se configura como espaço potencial. Não é? E o cliente convida o analista para a exploração do seu consciente, do seu conteúdo subjetivo. Então, o que eu vou oferecer ao cliente a exploração do conteúdo subjetivo em um espaço potencial, e isso é um brincar. Mesmo que muitas vezes seja somente aquele movimento da luz do sol nas ondas da água, como é o primeiro conceito de brincar naquela definição que eu trouxe para vocês no começo da nossa conversa aqui. Haveria, neste caso, uma ludicidade, por meio da qual uma característica do verdadeiro self pode ser revelada, ser escutada pelo analista. Então, é uma narrativa que é escutada dentro de um ethos próprio, que é o ethos clínico, o qual pressupõe que a gente deve ser capaz de, se a experiência clínica não é um brincar para o cliente, para o analista, como o Winnicott falou, a gente deve buscar uma forma de trazer o cliente para essa condição de brincar. Então, a narrativa deve vir a ser uma experiência de construção de sentido. Se o brincar é uma experiência de construção de sentido. Então, haveria neste caso, retomando aqui,
uma ludicidade por meio da qual uma característica do verdadeiro self pode se revelar, ser escutada pelo analista, ser presenciada pelo analista na subjetividade do cliente, ser reconhecida pelo cliente, ser perlaborada pelo cliente e, consequentemente, ser assumida. E aí é essa possibilidade de que o verdadeiro self vá se manifestar e tome seu lugar. Então, mas também é interessante ver que isso não tem que ser feito nem vivido de um modo genial, original, único. O Winnicott vai dizer que se existe um verdadeiro potencial criativo, podemos esperar encontrá-lo em conjunto com a projeção de detalhes introjetados em todos os esforços produtivos, e veja, todos os esforços. E devemos reconhecer a criatividade potencial não tanto pela originalidade de sua produção, mas pela sensação individual de realidade da experiência e do objeto. Ou seja, existe uma sensação de realidade. E essa sensação individual de realidade, para mim, Bernardo, que eu estou propondo aqui, ela é uma vivência do verdadeiro ser. Então, o brincar. Só tem um microfone. Tá, fechou, Tem obrigado. algum celular. Mas acho que fechou já. Fechou. Então, o brincar é e não é uma realização. O brincar está no interstício, por isso ele está nesse espaço potencial, não é que é um espaço intersticial. Quando eu fantasio, eu estou expressando o meu desejo, uma realidade interna, com algum alicerce de viabilidade. Ou seja, com algum suporte da realidade externa. O brincar não é a realização propriamente dita, mas ele é a experiência dinâmica e infindável, em termos de saúde psíquica, que vai viabilizar realizações. Então, o brincar não é uma realização. Ele é tão potencial quanto o espaço potencial. Então, veja, o brincar é uma experiência potencial. Liberta significantes, ele é simbólico. Ele explora e não tem fim. Por isso, é uma construção de sentidos, do meu modo de entender. O brincar liberta significantes. Ele vai sair da compulsão, vai sair da repetição, né? E vai para essa possibilidade, como diz o Winnicott, rumo à independência. Então, o trabalho clínico, ele é um espaço potencial? Volto para o brincar e a realidade. Poucas palavras se tornam necessárias para abranger o assunto. A psicoterapia se efetua na sobreposição de duas áreas do brincar, a do paciente e a do terapeuta. Então, vejam aqui, né? Estou retomando essa ideia. Por que eu estou retomando essa ideia? Porque eu acredito que isso se aplicaria à ideia de uma alegria que é uma alegria estar escondido, mas um desastre não ser contado. O que isso quer dizer para mim? Essa condição de brincar aqui, entre o paciente e o terapeuta, é uma condição em que o cliente chega com um verdadeiro self escondido para a gente. Então, essa experiência remota a qual o Winnicott se refere se nós, clínicos, não encontrarmos o cliente que está escondido, o verdadeiro self que está escondido, se a gente não trabalhar com isso, e esse trabalho começa de um modo bastante análogo àquele do bebê dando os primeiros toques na mãe, ou seja, ele brincando com o tato, brincando com a mãe, e nesse brincar se mostrando e se ensinando para a mãe, o nosso trabalho clínico não vai ter sucesso. Então, o que é essa retomada aqui desse brincar? Duas pessoas que brincam juntas. Isso implica considerar esse estar escondido e vir a ser encontrado
também como um brincar e também como um ethos clínico, como a possibilidade de que o verdadeiro self possa ser encontrado, porque, como diz o Winnicott, por que o verdadeiro self é ocultado, ele é escondido? Para ser protegido. Né? O embotamento, não assumir o verdadeiro self implicaria uma forma de proteger esse verdadeiro self. E aí ele está escondido, mas ele está em condição de, quando o ambiente vier a ser seguro e propício, se manifestar, ser encontrado. Então, esse é também um fundamento do brincar, e como diz aqui o Winnicott, né? Nessa frase final aqui, em consequência, onde um brincar não é possível, o trabalho efetuado pelo terapeuta é dirigido, então, no sentido de trazer o paciente de um estado em que não é capaz de brincar para o estado que o é, que é esse resgate do verdadeiro self, do meu modo de entender, é uma experiência clínica, é um ethos clínico, tá? Ah, por enquanto é isso, já delonguei demais, espero não ter cansado muito vocês. Há muito mais o que fazer, mas agradeço pela atenção e desejo a vocês um ótimo final de semana e estou muito feliz com a presença de vocês aqui.